Oi pessoal, estamos aqui reunidos para mais uma aula de História. Esse projeto é a última aula da galera do 9º ano, mas serve também para o ensino médio e é um assunto atual, ok? Então vamos lá. Vamos falar hoje de neoliberalismo e globalização, que é um tema atual. Tudo que ocorre no mundo atualmente está relacionado ao neoliberalismo e à globalização. Inclusive esse neoliberalismo e a globalização ocorre isso. Às vezes eu estou falando e chega um ruído, entendeu? Isso é a globalização, é assim mesmo. Vamos lá, mostrar o que é isso. O que é neoliberalismo? Importantíssimo, viu? Você não pode discutir política sem saber isso aqui. Vamos lá. O que é neoliberalismo? Seria, por definição, o conjunto de ideias e a reafirmação dos valores liberais originado no liberalismo econômico do século XIX, que tomou forma na primeira metade do século XX e a partir da década de 80 ressurge com novo contexto. As políticas neoliberais defendem, sobretudo, a não participação do Estado na economia, pregando a total liberdade de mercado, na qual o mesmo se autorregula, e que, através desse princípio, seria possível alcançar o desenvolvimento social de uma nação. Primeiro ponto, ó. Exemplo, se você pegar o governo do PT, principalmente o de Lula, ele era um governo mais estatizante, ele quer mais participação do Estado. Se você pegar o governo de Jair Bolsonaro atualmente, o ministro da economia dele é Paulo Guedes, e Paulo Guedes quer o quê? Ele quer mais privatização, ele não quer muito a participação do Estado. Então, a diferença é essa. O neoliberalismo seria o quê? Mais o governo de Bolsonaro. E o anterior, mais estatizante, o governo de Lula. O primeiro pensador que falou sobre o termo neoliberalismo foi o economista alemão Alexander Rostov, na década de 1930. Tá aqui ele. Os valores defendidos pelo neoliberalismo exigiam uma menor interferência do Estado no processo de atuação do mercado, deixando que os mesmos produzissem suas próprias regras. Deixava o Estado restrito a um conjunto limitado de tarefas, como defesa nacional, regulação jurídica da propriedade, execução de algumas políticas sociais. Galera, para você entender isso aqui, você tem que entender o Estado. O que é o Estado? O Estado é o povo politicamente organizado e é quem vai controlar, ok? Você pegar o governo de Lula, de Dilma, de Bolsonaro, eles vão passar. Mas o Estado brasileiro, que tem suas instituições, ele vai permanecer. Então, o neoliberalismo, ele quer uma intervenção menor do Estado no dia a dia do país, tá certo? Aí ele faz aqui, ó. A defesa nacional seria o quê? As Forças Armadas, para defender o Brasil. A regulamentação jurídica da propriedade, as leis, ficaria a cargo do Estado. Execução de algumas políticas sociais, mas não muita, ficaria a cargo do Estado. Tranquilo? Mas, de modo geral, tinha que ser um Estado neoliberalizante. Tá certo? Aí vamos lá. Entre as décadas 40 e 60, havia a cobrança de um Estado regulador e assistencialista. Existia a concepção da construção de um Estado de bem-estar social, que a partir das décadas seguintes vai perdendo espaço para um mundo altamente competitivo. Foi basicamente assim, ó. Nós tínhamos o capitalismo com a ideia liberal, o liberalismo. Aí teve a crise de 1929, que o Estado, antes da crise, não intervia. Mas o que aconteceu? Com a crise, os Estados Unidos, principalmente, e outros países, começaram a intervir mais. O Estado não dá muita liberdade para que os donos das empresas tomassem a ação de tudo, tá ok? Então, 1929 vai ser o básico para ter uma intervenção maior do Estado. Mas depois a gente vai ver que a partir de 1980, alguns presidentes, eles vão começar a diminuir essa intervenção do Estado. E temos aqui, ó, a partir dos anos 80, vários governantes, principalmente das potências ocidentais, começaram a implantar em seus países políticas neoliberais. Entre eles estão, ó, Margaret Thatcher, presidente Ronald Reagan e Helmut Kohl. Como mostra as figuras acima, temos em primeiro plano Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica, responsável por implantar o neoliberalismo na Inglaterra. Em seguida, Ronald Reagan, presidente americano, que fez o mesmo nos Estados Unidos. E por fim, Helmut Kohl, primeiro-ministro alemão. Então, três das maiores potências do mundo, o que é que eles estão fazendo? Estão sendo a favor do neoliberalismo, ou seja, menor intervenção do
Estado. Com a queda do governo socialista de Salvador Allende, na década de 70, assume o poder no Chile o ditador Augusto Pinochet, fazendo com que o Chile, antes mesmo das potências europeias e americanas, seja o primeiro país de fato a implantar políticas neoliberais, o que de certa forma viria a contribuir para que outros países da América Latina, como o Brasil, com Fernando Henrique Cardoso, a Argentina e o México, adotassem o mesmo sistema mais tarde. Então temos aqui o ditador Augusto Pinochet e aqui o presidente Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, Fernando Henrique Cardoso vai promover uma série de privatizações. E o que é globalização? O que devemos chamar de globalização deve-se, sobretudo, ao aprofundamento dos processos de integração social, como a economia, a política e a cultura, impulsionada pela evolução e pelo barateamento dos meios de transporte e comunicação, principalmente na segunda metade do século XX e posteriormente no século XXI. A imagem aqui ao lado daria a ideia de um mundo integralizado através do processo de globalização, que a globalização é um caminho sem volta. Mesmo alguns, por exemplo, o presidente Trump dos Estados Unidos, ele quer se fechar mais, é mais um nacionalista. Mas, independente disso, a globalização não tem mais volta. Surgido no início da década de 80, o termo globalização tem como referência a grande oportunidade de negócios gerados a partir do desenvolvimento de novas tecnologias, especialmente na área de telecomunicações, e também pela desregulamentação e liberalização dos mercados, fruto de políticas neoliberais. Então temos aqui, telefone no início do século XX e o smartphone mais atual. Então, com essa globalização, vai ocorrer um avanço da tecnologia. Quando se fala no termo globalização, refere-se sobretudo ao meio de como os países, as empresas e as pessoas realizam negócios. A rapidez com que eles são feitos, gerando a possibilidade de sua expansão, que antes estava limitada ao seu mercado de atuação. Isso seria a interligação do mundo numa nova fase de expansão do capitalismo. Aqui, como exemplo, nós temos a sala da operação da Bolsa de Valores de São Paulo. Então, pessoal, com a globalização, o mundo ficou interligado. Você se comunica com pessoas de todos os recantos do mundo. Vamos ver aqui agora, multinacionais ou transnacionais. Vamos ficar só com aquele termo multinacionais. São empresas que passam a atuar em países distintos do seu país de origem, expandindo seus mercados consumidores e, por vezes, seus ramos de atividade. Caracteriza-se, portanto, por atuar em diversos países do globo. Entretanto, como as matrizes principais dessas empresas permanecem sediadas nos países de origem, muitos analistas propõem o termo transnacional para se referir a tais empresas. Aí temos aqui à direita, por exemplo, Ford, Sony, Adidas, Panasonic, Bosch, Coca-Cola. Então, todas essas empresas, elas se tornaram multinacionais. Ela tem a matriz dela em determinado país, mas elas se expandiram por todo o mundo, tá ok? Muitas dessas empresas, elas são mais ricas do que muitos países que existem no mundo. Um dos efeitos da globalização no mercado de trabalho foi o movimento dos empregos migrando para onde a mão de obra fosse mais barata, com a produção de artigos distribuídos entre vários países, para assim obter redução de custos e ganhar proveito na competição e no acesso destes mesmos produtos nos diversos mercados consumidores. Então, várias dessas empresas, elas procuram países onde a mão de obra seja mais barata e onde elas paguem menos impostos para poder ela ter mais lucro. A Nike e a Apple são exemplos de empresas que mantêm seus escritórios nos grandes centros desenvolvidos, Europa e Estados Unidos, enquanto suas linhas de produção estão situadas em países em desenvolvimento, como Indonésia e China. Okay? Então é um exemplo aí para o pessoal saber sobre essas multinacionais. A importância da comunicação no processo de globalização. A rapidez como uma pessoa pode se comunicar com outra, não importando a distância, é um fenômeno típico da globalização. Então hoje todos se comunicam com todos. Só cuidado com as fake news, ok? Que é um problema sério que a globalização facilitou a comunicação entre todos, mas atualmente, se você não ler um pouco, vai ser difícil você diferenciar o que é informação verdadeira
e o que é fake news. O surgimento da internet, rede mundial de computadores, permitiu um fluxo de troca de ideias e informações nunca antes visto na história da humanidade. Se antes uma pessoa estava limitada a trabalhar numa imprensa local, agora ela mesma poderia expandir seus horizontes. Torna-se parte da imprensa e observar as tendências do mundo inteiro, tendo apenas como fator de limitação a barreira do idioma. Então hoje a barreira é apenas o idioma, tá ok? E mesmo assim tem tradutores. Então, hoje em dia, inclusive a internet, ela vai substituir em algumas situações até o jornalismo das grandes emissoras. Só cuidado com as fake news. Blocos econômicos, ó. Os blocos econômicos não são elementos que surgiram com a globalização, surgiram antes. Na verdade, os primeiros blocos econômicos datam do século XIX, mas foi a partir da década de 60 do século XX que vários países enxergaram uma maneira mais eficiente de competir com os seus produtos, formando parceria com outros países de interesse em comum. Então, alguns países, eles vão se juntar com outros para formar blocos, para assim eles se tornarem mais poderosos. Temos como exemplo aqui Mercosul e União Europeia. Aqui, ó, principais blocos econômicos da atualidade. Temos ali, ó, União Europeia, que é um dos principais, mas você vai ver que tem vários, Mercosul aqui, do que o Brasil faz parte, ó, mas vocês vão ver que no mundo existem vários blocos econômicos. Benefícios da globalização. Revolução nos transportes, revolução nas telecomunicações, a descoberta de novos medicamentos graças ao surgimento de novas tecnologias, o aumento na produção de alimento e a melhora nos procedimentos de tratamento do solo, desenvolvimento de novas técnicas na área da construção civil. Então a globalização, esse desenvolvimento vai trazer vários benefícios para a população de vários países do mundo. Mas desvantagens da globalização. Maior rapidez com que as crises financeiras se espalham. Então, se tem uma crise nos Estados Unidos, essa crise vai chegar na maioria dos países do mundo. Se tem na Rússia, vai chegar na maioria dos países do mundo. Países em desenvolvimento mais sujeitos aos impactos dessas crises. Então, países como o Brasil estão mais sujeitos e outros países estão mais sujeitos a essa crise. Aumento de desemprego em escala global. Exclusão de países que não conseguem se adequar ao processo de globalização. Essa questão do desemprego é bem complicada, né? Alguns países do primeiro mundo, como os Estados Unidos, ele mantém um nível de desemprego bem baixo. Outros países já são maiores. Então é bem complicado, apesar da globalização, tá ok? Em alguns países ele melhorou a situação, em outros ele piorou. Os aspectos positivos surgidos no processo de globalização, como os avanços nas áreas de tecnologia, telecomunicação, transporte e alimentação, não foram suficientes para superar os danos causados aos antigos modelos de mercado. Ainda há muito por fazer, sobretudo na elaboração de políticas públicas que priorize o social e não só vise ao econômico. Então, temos o capitalismo na maioria dos países, temos a globalização, mas nos vários países do mundo, principalmente nesses países em desenvolvimento ou no mais pobre, a população mais carente ainda tem grandes dificuldades, muitos ainda passam fome. Então, o que é que tem que ser feito? Procurar-se distribuir melhor a renda desse progresso da humanidade. Aí vamos lá. O capitalismo do século XIX era realmente uma coisa abominável, com um nível de exploração inaceitável. As pessoas com espírito de solidariedade e com o sentimento de justiça se revoltaram contra aquilo. O Manifesto Comunista de Marx, em 1848, e o movimento que se seguiu tiveram um papel importante para mudar a sociedade. A luta dos trabalhadores, o movimento sindical, a tomada de consciência do direito, tudo isso fez melhorar a relação capital-trabalho. Então, no início da Revolução Industrial, a vida dos trabalhadores era terrível, ok? Esse manifesto comunista, essas ideias comunistas, apesar de eu não ser a favor do comunismo, mas eu acredito que naquele período, essas ideias comunistas, elas tenham feito com que os países capitalistas, com medo do comunismo, fizesse com que seus trabalhadores, sua população, tivesse mais direitos, melhorassem sua situação com medo de um possível comunismo. Então, naquela época, eu acho que essa ideia do comunismo, ela foi boa para assustar, vamos dizer, alguns países capitalistas. O que está errado é achar, como Marx dizia,
que quem produz a riqueza é o trabalhador e o capitalista só explora. É bobagem, sem a empresa não existe riqueza. Um depende do outro. O empresário é um intelectual que, em vez de escrever poesias, monta empresas. É um criador, um indivíduo que faz coisas novas. A visão de que só um lado produz riqueza e o outro só explora é radical, primária. A partir dessa miopia, tudo mais deu errado para o campo socialista. Então, pessoal, é assim, ó. É o capitalismo, é o modo de produção que nós temos. Foi ele que, vamos dizer, foi o vencedor, porque quase todos os países são capitalistas. E existe uma grande disputa entre o trabalhador, tá certo? E os empresários. Mas assim, não podemos dizer que os donos das empresas têm exploração, tem muita exploração. Mas não podemos dizer que temos que acabar com os empresários, com os industriais. Por quê? Porque são eles que vão fornecer grande parte dos empregos que existem nos países. Então nós temos que pegar um meio termo. Tem que existir o empresário? Tem. Agora tem que existir uma situação que os trabalhadores não sejam explorados. Ok? Então a existência dos dois, numa possível harmonia, seria o melhor caminho para todos. Mas, apesar do comunismo, do socialismo não ter dado certo, é um equívoco concluir que a derrocada do socialismo seja a prova de que o capitalismo é inteiramente bom. O capitalismo é a expressão do egoísmo, da voracidade humana, da ganância. O ser humano é isso, com raras exceções. O capitalismo é forte porque é instintivo. O socialismo foi um sonho, uma realidade inventada que tinha como objetivo criar uma sociedade melhor. O capitalismo não é uma teoria. Ele nasceu da necessidade real da sociedade e dos instintos do ser humano. Por isso ele é invencível. A força que torna o capitalismo invencível vem dessa origem natural indiscutível. Agora mesmo, enquanto falamos, há milhões de pessoas inventando maneiras novas de ganhar dinheiro. Então, o capitalismo é o que nós temos para o momento. Mas temos que ter um capitalismo na qual, nos vários países do mundo, exista uma melhor distribuição da renda, ok? Então, pessoal, encerramos essa aula aqui sobre a globalização, o neoliberalismo e falando um pouco também sobre o socialismo e o capitalismo, que são os modos de produção que durante a Guerra Fria eles promoveram uma disputa ideológica. O que temos é o capitalismo e vamos torcer para o capitalismo beneficiar cada vez mais a todos, tá ok? Então, pessoal, valeu!